Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar? Estamos no capítulo 4 da segunda parte de O Livro dos Espíritos. O capítulo 4 tem como título Da Pluralidade das Existências. A segunda parte trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E nós estamos começando hoje a parte que tem como título Encarnação nos Diferentes Mundos. É sobre isso que nós vamos conversar. A questão 172 começa da seguinte forma: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Então vamos lá. Quando a gente é criado num planeta e a gente fica indefinidamente até completar todo o nosso processo evolutivo somente naquele planeta, todas as nossas encarnações, no nosso caso, que somos habitantes aqui da Terra, todas essas encarnações corporais, todas essas existências corporais, elas acontecem aqui. E aí os espíritos respondem para a gente que não. Nós vivemos em muitos mundos diferentes. Não, vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. É interessante pensar nessa questão, pensar nessa resposta, porque ela coloca a gente no lugar que a gente tem que ficar. Muitas vezes nós nos achamos muito superiores, nós nos achamos já do tipo assim, o suprassumo da criação divina. E não é assim. Nós temos muito ainda o que caminhar. As que aqui passamos não são as primeiras. Nós já viemos de outros mundos, de diferentes mundos, e nem as últimas. Nós ainda vamos habitar em mundos diferentes. O que significa também que não necessariamente ir para outro mundo significa um castigo. Porque nesse período de transição planetária, a gente vai falar sobre isso mais lá na frente, cria-se equivocadamente a ideia de que se eu continuar aqui, significa que eu tô bem. Estou fazendo tudo aquilo que é preciso, mas se eu não fizer aquilo que é certo, eu vou ser mandado para outros lugares. Não necessariamente. Pode ser que eu vá para outros lugares porque eu precise aprender coisas, vamos dizer assim, eu preciso de um intercâmbio para aprender algumas disciplinas que não são dadas aqui nessa escola que eu estou nesse momento. Na questão 173, Allan Kardec vai desenvolvendo essa questão da encarnação nos diferentes mundos. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo. Vamos lembrar que Kardec sempre tem esse esforço didático-pedagógico de colocar cada coisa dentro do melhor âmbito de entendimento possível. Se eu já vivi em outros mundos e se eu ainda vou viver em outros mundos, eu posso criar o entendimento de que cada vida é passada num mundo diferente. E é isso que Kardec está querendo entender com essa pergunta. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou ela pode ter muitas existências no mesmo globo? E aí, os espíritos respondem que podem sim. Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Lembra daquela comparação que a gente faz com a escola? Nós podemos ficar muitas vezes na mesma série, se eu não aprendi o necessário para passar para a série seguinte. É mais ou menos isso o que a gente vai pensar. Mas aqui tem ainda outras duas questões dentro da 173. 173A, só para deixar bem reforçado. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. 173B. Podemos voltar a este mundo depois de termos vivido em outros mundos? Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? E os espíritos respondem que sim. Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido algures em outros lugares e na Terra. É perfeitamente possível. Então, só fazendo um resumo desse trecho. As nossas primeiras encarnações não foram aqui, nós viemos de outros mundos.
Nós vamos ainda para outros mundos. Nós vivemos muitas vezes em cada um desses mundos e eu posso ir e voltar para mundos diferentes. Como, por exemplo, um aluno que já conseguiu aprender tudo que é necessário naquela série, mas ele volta para aquela série para auxiliar, talvez, aqueles alunos que ainda estão lá precisando vencer todos os aprendizados, todos os exercícios que são característicos daquela série. Só para a gente entender isso de forma bem clara. Questão 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Do tipo, tá, eu tô aqui, eu posso aprender, ir para outros mundos e talvez eu possa também voltar para cá. É necessário que eu faça esse exercício de retorno? Eu preciso passar por esse tipo de experiência? E os espíritos respondem que não. Mas, se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que ela. O que eles estão querendo dizer? Eu vou para outro mundo, vamos lembrar da escola de novo, né? Eu vou para outro mundo porque talvez eu já tenha aprendido tudo aquilo que é necessário para vencer aquela série em que eu estava. Mas pode ser também que a escola em que eu estou estudando não tenha mais aquela série e eu tenha que ir cursar a mesma série. Vamos imaginar que eu fiquei reprovado naquela série, naquele ano letivo, e eu tenha que procurar uma outra escola para continuar cursando aquela série em que eu fiquei reprovado. É isso que os espíritos estão querendo dizer com essa resposta. Se eu não aprendi o suficiente para ir para outro mundo, e se no mundo que eu estou, eu não tenho mais aquela possibilidade de aprender aquilo que eu deveria ter aprendido, eu posso ser, sim, levado, encaminhado para uma outra escola, para um outro planeta, que talvez possa não ser tão bom quanto a escola em que eu me encontrava antes. É isso que os espíritos estão querendo dizer. E é isso o que a gente tem ouvido muito quando as pessoas ultimamente falam em transição planetária, porque existe, né, esse entendimento de que a Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiações, e aqueles espíritos que ainda precisam dos ensinamentos, das experiências de um mundo de provas e expiações, vão ser levados para outros mundos de provas e expiações. O nosso não é único. Como numa grande cidade não tem somente um tipo de escola. E existe essa possibilidade de transferência. Questão 175. Antes vamos entender o seguinte, tá? Eu posso sair daqui, eu posso ir para lá e eu posso voltar. Tudo bem. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Do tipo, tá, eu vou ganhar o quê voltando a morar aqui? Vai ter alguma vantagem para mim nesse sentido? E os espíritos respondem que nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí, como em qualquer outro planeta. Vamos entender do que está querendo dizer aqui. Vamos pensar o seguinte. Eu fiquei reprovado numa série qualquer, eu fui mandado para outra escola e lá eu consegui avançar para a série que eu preciso. Vamos imaginar que eu fui reprovado na 7ª série e a escola que eu tô agora, né, essa escola aqui, Terra, não tem mais 7ª série. Então eu vou ter que procurar a 7ª série em outra escola. Mas vamos imaginar que eu fiquei lá muito tempo, talvez mais tempo do que precisasse. E aí, quando eu sair de lá, a Terra está mais ou menos no nível que eu preciso. Eu vou voltar para a Terra não porque eu estou muito bom, porque eu vou ajudar as pessoas, mas porque eu consegui caminhar para o nível em que eu me encontro. Eu estou voltando para aquela escola de origem porque agora eu estou apto a permanecer naquela escola. Nesse caso, eu só vou continuar o meu processo de aprendizado. É diferente, por exemplo, do aluno que avançou mais e aí ele está voltando para aquela escola que antes, né, ele já tinha conseguido vencer para auxiliar as criaturas que ainda estão naquela escola. Vamos deixar bem claro isso. Se eu saio aqui da Terra, vou para um planeta inferior e volto para a Terra, eu estou só dando condições, aliás, só estou dando continuidade ao meu processo de aprendizado. Eu saio daqui, vou para um planeta superior e depois volto para a Terra,
talvez eu esteja voltando para auxiliar as criaturas que aqui ainda se encontrem. Nesse caso, é um trabalho de missão. Nesse caso, né, que eles falam aqui, a menos que seja em missão, eu vou também me aperfeiçoar, reforçar aqueles aprendizados que já foram feitos lá atrás, concretizar, consolidar ainda mais um pouco aquilo que eu já tinha desenvolvido em mim. Essa aqui é a diferença. Essa pergunta tem também uma outra questão dentro dela. Questão 175A. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Será que não seria melhor para a gente se a gente continuasse como espírito só lá do outro lado, né? Não teria dor de cabeça, não teria doença, não teria envelhecimento, não teria fome, não teria frio, não teria problema nenhum. Será que não seria melhor? E os espíritos respondem não, não. Eles reforçam ainda. Estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Seria muito semelhante àquela criança que nunca saiu de casa, nunca conviveu com outras pessoas, nunca teve que colocar à prova as suas limitações ou as suas virtudes, os seus desenvolvimentos, não sabe viver em sociedade e aí perde a chance de se desenvolver. A lei de sociedade vai trazer para a gente isso, a gente vai ver isso lá na frente. Por enquanto, nós ficamos por aqui, mas ainda tem muita coisa para ser falada nessa parte sobre a encarnação nos diferentes mundos. Um beijo para vocês e a gente se vê essa semana ainda.